A placa A10A significa entroncamento oblíquo. Toda vez que vocês tiverem placas amarelas, são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Toda vez que elas estiverem indicando direita e esquerda, vocês vão ter uma referência. Toda vez que tiver a letra A, por exemplo, 10A, sempre será à esquerda. Se fosse 10B de bola, seria à direita. Então, se depois do número tiver uma letrinha e a letrinha for A, sempre será à esquerda. E se a letrinha for B, sempre será à direita. Então, anotem essa dica aí. Então, na letra A, ele fala, né? Ele conclui, né, que significa entroncamento oblíquo. Mas ele quer saber para que lado que é. Já dei a dica para vocês. Quando for letra A, é a esquerda. Quando for letra B, de bola, é direita. Então, na letra A, ele fala que possibilita a passagem de veículo, não é? Na letra B, ele fala que é a esquerda, que é a resposta correta. Na letra C, a esquerda seguida do obstáculo não tem obstáculo. E na letra D, sinuoso à esquerda também não é. Então, ele é apenas à esquerda. Então, sempre que tiver depois do número a letra A é esquerda, sempre que depois do número tiver a letra B, significa que é a direita. A faixa de trânsito adicional, construída à direita de um longo aclive nas rodovias, deverá ser utilizada. Aclive é uma subida, tá? Declive é descida, aclive é acima, é subida. Então, para que serve essa faixa adicional nas subidas? Letra A. Por veículos que desenvolvam maior velocidade, essa faixa está na direita. A faixa da direita é para quem? Para os veículos de maior porte ou que estiverem desenvolvendo pouca velocidade. E a faixa da esquerda será para os veículos de maior velocidade e que estiverem realizando ultrapassagem. Então, não é a letra A, porque ele está se referindo à faixa da direita. Letra B. Por veículos lentos, os que estiverem desenvolvendo pouca velocidade, sim, com certeza. Na letra C, somente para ônibus de fretamento e turismo não existe. E letra D, somente para caminhões que transportem corrosivos também não. Não vai existir uma subclassificação, uma subcategoria. Veículos de grande porte ou de menor velocidade são todos os veículos grandes, seja um ônibus, seja um caminhão, independente de qual tipo de produto ele esteja transportando. Então, portanto, letra B de bola. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Aqui vocês têm 4 plaquinhas de regulamentação, que são todas aquelas placas que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Nesse caso, ela está ditando 4 proibições e nós precisamos encontrar qual que está relacionado com motocicletas, motonetas e ciclomotores. Lembrando ainda que as placas vermelhas, o desrespeito a elas gera multa, gera infração. Ali na letra A, nós temos o desenho de uma moto. Na letra B, nós temos o desenho de um trator, que nos lembra maquinário agrícola. Na letra C, nós temos o desenho de uma bicicleta. E na letra D de dado, nós temos o desenho de um ônibus. Então, como ele está se referindo a motocicletas, motonetas e ciclomotores, a única que tem uma motocicleta é na letra A. Então, na letra A é proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. A circulação de pedestres nos acostamentos das rodovias é. Lembrem-se que o único que tem regra são as bicicletas, que nas calçadas e passeios só quando devidamente sinalizado, que quando falar em rodovias é proibido, salvo no houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Então, ele não vai ditar regra para a circulação de pedestres nos acostamentos. Ah, Profilu, mas se não ditou regra, então quer dizer que é permitido? Sim, é simplesmente permitido na letra B.
Na letra A, ele fala permitida apenas nos trechos em que a rodovia atravessa áreas urbanas, não é. Na letra C, ele fala que é proibido, não é. O que é proibido é o trânsito de bicicletas, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. E na letra B, permitido apenas quando tiver sinalização, também não é. Então, é a letra B de bola, é simplesmente permitido. Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo deve-se. Prof do céu, o que é freio de estacionamento? É o freio de mão. Sabe aquela alavanquinha ali que tem entre os dois bancos dianteiros? Aquela alavanquinha chama-se freio de mão, ou mais corretamente, freio de estacionamento. Por quê? Porque ele é um freio para ser utilizado quando você para, quando você estaciona o teu veículo. Então, ele quer saber, né, o que deve se fazer com ele. Letra A, manter o bom estado das pastilhas. Letra B, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Letra C, puxar a alavanca ao máximo para se ter maior segurança. Ou letra D, colocar óleo para lubrificá-lo. Na letra A, as pastilhas, ela não faz parte do freio de mão, do freio de estacionamento, e sim do freio do pé. Então, descarta. Na letra D, colocar óleo também não vai ser. E na letra C, puxar a alavanca ao máximo também não é. Você não vai puxar ao máximo porque não tem necessidade. Então, é a letra B de bola, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca e cuja velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser de no mínimo. Aqui tem uma regra para vocês. Primeiro tem uma dica. Ele nunca vai falar de passos curtos, tá? E ele nunca vai falar de metros. Só sabendo disso, vocês já podem descartar a letra A e a letra B, que fala em passos curtos. Ou ele vai falar de passos, ou ele vai falar de passos longos. Aí tem a regrinha para vocês acertarem. Quando for durante o dia, com tempo bom, com pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. 100 vezes 1 é 100. Então, a resposta correta é a letra C, 100 passos longos. Agora, se esse acidente tivesse acontecido à noite, ou mesmo que fosse durante o dia, mas a pista tivesse molhada, tivesse chovendo, vocês iriam multiplicar a velocidade por 2. Então, se esse acidente fosse à noite ou a pista tivesse molhada, seria 100 vezes 2, que é exatamente essa questão aqui, ó. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização, medida na forma de passo longo, ó, novamente, passo longo de um adulto. Não vai falar em passo curto e não vai falar em metros. Ou ele vai falar passos ou passos longos de um adulto. Então, como nós vimos na questão anterior, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Agora, durante a noite, ou mesmo se fosse durante o dia estivesse chovendo, ou mesmo se fosse durante a noite ainda estivesse chovendo, velocidade vezes 2. 100 vezes 2 é quanto? 200, ou 2 vezes 1. 2 vezes 1 é o quê? É 2. Aí vocês acrescentam os dois zeros, 200. Então, 100 vezes 2 é 200 na letra A. 200 passos. Não é passos curtos, não é metros, é passos. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Durante a noite, ou mesmo durante o dia, caso esteja chovendo, ou mesmo durante a noite, se estiver chovendo, velocidade vezes 2. E aí tem uma outra questão que pode cair, que ele vai falar da curva. Então, ele diz assim: é necessário contar 60 passos longos
para sinalizar o local de um acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve. Então, o que vai fazer? Eu já vou dar uma dica, pessoal. Não vai somar. Não vai somar 15, não vai somar 20, nem vai continuar normalmente. Então, sim, a resposta correta é a letra C. Vai iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Letra C, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Toda vez que encontrar uma curva, você vai iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. E para finalizar, como esse vídeo teve bastante questõezinhas aí de primeiros socorros, então vamos dar uma recapitulada em alguns cuidados que vocês têm que ter quando vocês precisarem fazer, né, prestar esses primeiros socorros. Então, o que vocês não devem fazer? Vocês não vão movimentar as vítimas, nem remover as vítimas, não vão retirar capacete de motociclistas, nem retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Não vão dar nada para as vítimas tomar, beber ou comer, tá? Não pode dar nada, medicamento, nada. Não usar nenhum tipo de medicamento, nem medicamento para passar, nem medicamento que seja ingerido, nem caseiro, nem farmácia, nem manipulado, nada, tá? Não vai entrar em contato com os fluidos da vítima, principalmente sangue, e vai verificar se o cinto não está dificultando a respiração. Lembre-se que primeiros socorros é o atendimento inicial, imediato e temporário, tá? São alguns cuidados que vocês vão ter para aumentar as chances de sobrevida de um acidentado. Não vão utilizar nenhum tipo de técnica, nem simples, muito menos complexa, e não irão diagnosticar nada, uma vez que vocês não têm treinamento na área para fazer tal. Então, cuida com esses detalhes, tá? Então, não movimenta, não transporta a vítima, não remove a vítima, a não ser em caso extremo, não retira capacete de motociclistas, não retira nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima, não dá nada para a vítima tomar ou comer, não usa nenhum tipo de medicamento e não entra em contato com o sangue das vítimas para evitar doenças infecto-contagiosas. E se na questão falar da utilização, o máximo que vocês vão utilizar vai ser água, gaze ou pano limpo. E em caso de hemorragia, vocês têm a opção de utilizar gelo, tá? Então, gaze ou pano limpo, água e gelo. É as únicas coisas que vocês vão utilizar para socorrer um acidentado caso precise. Gaze ou pano limpo, água, gelo e talvez ele possa cobrar soro fisiológico, mas é o máximo que vocês podem ter domínio a respeito da sinalização, faz parte da direção segura. O condutor verifica que em uma quadra de via urbana são as vias que estão dentro da cidade. Há uma série de placas que sinalizam que é proibido estacionar. A placa de proibido estacionar apenas é aquela placa do Ezinho que tem um corte apenas. E aí ele pergunta, né? Ao desembarcar um passageiro, o condutor deve, primeiro que se tem apenas a placa proibindo o estacionamento, significa que a parada rápida para o embarque e desembarque, ela é permitida. Porém, o condutor deve permanecer com o veículo no local somente durante o tempo suficiente para realizar o desembarque. Então, toda vez que vocês tiverem as plaquinhas de sem corte algum, significa que vocês podem parar e estacionar pelo tempo que for necessário, cuidando sempre se tiver cartão de estacionamento. Quando tiver o Ezinho cortado uma vez, vocês podem fazer uma parada rápida, breve para embarque e desembarque, mas não pode estacionar. E quando tiver o E cortado duas vezes, formando um X, nem parar,
nem fazer um estacionamento. É proibido ambos, tanto a parada quanto o estacionamento. E aí, é bem provável que surja o questionamento, tá, Profilo, mas o que que é uma parada? O que que é um estacionamento? Essas duas questões podem cair na prova. Então, ele pode dizer assim: a imobilização do veículo durante o tempo permitido para embarque e desembarque de pessoas caracteriza-se como uma parada. Sabe quando você para o veículo, você não desliga, você não desce do veículo, você apenas para, a pessoa embarca ou desembarca, isso chama-se parada. Já a imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga, por exemplo, de mercadorias, é caracterizada como um estacionamento. Por quê? A pessoa vai precisar parar o caminhão, o veículo que ela estiver, ela vai ter que colocar em neutro, ela vai puxar o freio de mão, ela vai desligar, ela vai descer do veículo. Então, toda vez que descer do veículo ou ficar mais de hora parado, será um estacionamento, que é um tempo bem superior ao embarque e desembarque, que é a parada. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. A palavra respectivamente ele quer na ordem. Primeiro o ofuscamento e depois chuva. Ofuscamento, bem como a penumbra, são condições adversas de luz ou de iluminação. E a chuva, bem como neblina, garoa, cerração, granizo, geada ou qualquer outro item relacionado ao clima, vai ser condição adversa de tempo. Lembre-se assim, hoje o tempo está chuvoso, hoje o tempo está nublado, hoje o tempo está frio. Então, tudo que tiver relacionado com clima é tempo. E aí a outra questão ele diz assim: a monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor. O que é monotonia? Monotonia é algo chato, cansativo, repetitivo de fazer. Quando você faz a mesma coisa repetidas vezes, isso vai fazer com que teu nível de atenção diminua. E a palavra fadiga é apenas uma palavra diferente para dizer que você está cansado, você está fadigado. E isso também vai reduzir o nível de atenção do condutor. E aí, vale a pena reforçar que, como nós vimos na questão anterior, condições adversas são o quê? Fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Então, caso pergunte a definição de condições adversas, a resposta precisa começar com fatores ou combinações de fatores. E se perguntar quais são elas, lembre-se que sempre serão 8. Talvez fique difícil para você lembrar que é iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor, mas lembre-se que são 8. Aí você vai contar lá o item que tem 8 e pode marcar porque vai ser a resposta correta. Então, para quem estiver fazendo as anotações, anotem aí. Condições adversas, 2 pontos. Fatores ou combinações de fatores. Sempre 8. Condições adversas são os fatores ou combinações de fatores e sempre serão 8. 8 itens. Conta lá realmente na resposta o qual tem 8 itens e pode marcar que vai ser a alternativa correta. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. A PPD, ou permissão para dirigir, ela tem validade de 1 ano, 12 meses. E após esse término, né, desses 12 meses, desse primeiro ano, desde que o condutor não tenha cometido, prestem bem atenção, nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média, ele vai pegar a CNH definitiva. O que é ser reincidente em infração média? É ter 2 infrações médias ou mais. E aí ele fala lá, né, que esse condutor aqui, ao final de 1 ano, ele tendo cometido uma infração de natureza grave
Qual que é a regrinha? Nem grave, nem gravíssima, nem reincidente de média. Então, ele teve uma grave, ele terá que, ou ele deverá reiniciar todo o processo de habilitação. Deverá reiniciar todo o processo de habilitação. Enquanto aguarda a chegada do resgate, a pessoa que assumiu o controle da situação pode colocar em prática algumas condutas de primeiros socorros. Uma delas é, então, toda vez que vocês se depararem com um acidente, as primeiras medidas a serem tomadas será a sinalização do local do acidente e a chamada do resgate. Após a pessoa ter chamado o resgate, ter sinalizado o local, o que ela vai fazer? Identificar os riscos para definir as ações. Então, ela vai identificar quais as melhores ações ela pode tomar. Se vai ser manter a vítima exatamente onde ela está, só cuidando para afastar os curiosos, lembrando de não dar nada para as vítimas beber ou comer, nem usar nenhum tipo de medicamento, não remover as vítimas, não retirar capacete de motociclistas, não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima, ou avaliar se nessa situação exige que a vítima seja removida. Então, ele vai identificar os riscos para poder definir quais serão as ações corretas a tomar. É incorreto afirmar que o motorista defensivo, notem bem, a presença da palavra incorreto, ele já dá a entender que você vai marcar a alternativa errado. Ou seja, aquilo que o condutor não vai ter. Então, o que o condutor não vai ter? Ele não vai observar bem o trânsito à sua frente, nem prever situações de risco. Acelera o veículo ao máximo para sair de tais situações rapidamente. Então, isso é o que ele não deve fazer, é o incorreto. Por quê? Ele vai observar bem o trânsito? Vai, com certeza. Ele vai prever situações de risco? Vai, com certeza. Mas ele não vai acelerar ao máximo. Ele vai manter a calma. Se tem uma situação de risco, ele vai reduzir a velocidade e não aumentar. Por isso, o incorreto, a alternativa errada, o que ele não deve fazer. E aí a outra agora é positiva. Sobre as formas de dirigir, quais situações abaixo podem causar riscos no trânsito? Notem bem. É positiva no sentido do que você deve fazer, o que você deve cuidar, certo? Para evitar um risco. Só que aqui ele quer saber o quê? O que causa esse risco? Quais aquelas atitudes que vai causar um risco no trânsito? Nesse caso, será fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Lembrando que não fazer a correta sinalização, não ligar o pisca, constitui também uma infração de trânsito, além de ser perigoso. Não utilizar a seta, não utilizar o pisca também é uma infração de trânsito. Então, o que vai causar risco no trânsito vai ser o quê? Fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Lembrando ainda que mais de 90% das causas de acidente no trânsito são relacionadas a falhas humanas. Nisso entra o nosso comportamento, entra a manutenção do veículo, os cuidados com o veículo, o mau uso do veículo também, o respeito às normas, regras e sinalizações. Então, sempre que cair questões falando sobre a direção defensiva, lembrem-se, direção defensiva é uma direção preventiva. São ações para prevenir, para evitar que um acidente aconteça. No primeiro caso, é uma atitude errada, uma atitude incorreta, então você não vai acelerar ao máximo, muito pelo contrário, você vai reduzir a velocidade. E na segunda questão, ele está questionando aquelas situações que causam risco no trânsito. O que vai causar risco no trânsito? Fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar, sem usar o pisca. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então, ele dá o desenho, está mostrando o veículo e está apontando ali, indicando o alinhamento da via transversal, ou como nós conhecemos popularmente, esquina, cruzamento. E a pergunta é: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, sigla CTB, que é válido em todo o território nacional, um veículo deverá guardar uma distância do bordo, do alinhamento da via transversal de no mínimo, ou seja, em relação à esquina,
Qual a distância mínima que nós devemos guardar, que nós devemos respeitar? Quando tiver faixinha amarela, fica fácil, que é só considerar ali a faixinha amarela. Mas e quando não tiver? Qual é essa distância mínima que nós devemos guardar? Letra A, 4 metros. Letra B, 3 metros. Letra C, 2 metros. Ou letra D, 5 metros. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Vou dar uma dica. Essa distância tem que ser suficiente para caber um carro, tá? Um carro hoje ele vai medir em torno aí de mais ou menos uns 4,5 metros a 5 metros. Então, sim, a distância correta está na letra D, 5 metros. Acertou quem respondeu letra D, 5 metros, que é a distância que nós devemos guardar em relação à esquina. Considere as situações abaixo. Então, aqui ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais desses 3 são infrações de trânsito passível de multa. Número 1, parar o veículo nos viadutos. 2, parar o veículo na contramão de direção. E 3, parar o veículo nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via. Bom, nós vimos, que bordo do alinhamento da via transversal é a esquina. E nós vimos que não precisa ser 7 metros, precisa ser 5, certo? Então, nós já identificamos que a número 3, ela não é infração. Então, vocês já podem descartar as que têm o número 3, que seria a letra B e a letra C. Agora, parar o veículo nos viadutos ou mesmo parar o veículo na contramão de direção, sim, são infrações de trânsito. Então, número romano 1, parar o veículo nos viadutos é uma infração, sim. E 2, parar o veículo na contramão de direção também é uma infração. Portanto, letra A, que tem o número romano 1 e 2, é a nossa resposta correta. E o 3 está errado porque, em relação à esquina, nós precisamos guardar 5 metros. Então, não é 7 nem 6, e sim 5 metros. A placa, então notem bem a placa. Vamos analisar a placa ali. Diz assim: R10 indica a proibição de trânsito para. Então, notem bem, é uma placa vermelha. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Ele está dando uma proibição. Ele está proibindo o trânsito do quê? De veículos automotores. Mas notem que ele tem uma informação complementar. E o que diz a informação complementar? Exceto ônibus. Quer dizer o quê? Que é proibido qualquer tipo de veículo automotor. Ok. E a segunda informação, exceto ônibus. Notem bem, pessoal, que é só vocês lerem a placa. É proibido automóveis, no geral, sim, veículos automotores, porém, exceto ônibus. Então, na letra A, ele fala qualquer tipo de veículo automotor, não é porque tem ali o exceto ônibus. E na letra B, ele fala exatamente isso, qualquer tipo de veículo automotor, exceto quem? Exceto ônibus. Então, essa é a nossa resposta correta. Os componentes do sistema de alimentação são: primeiro, eu preciso entender o que é o sistema de alimentação. É o sistema de alimentação que vai fazer a correta mistura de ar mais combustível na quantidade correta, na quantidade adequada para que o teu veículo possa funcionar. Quem vai fazer essa mistura serão 2 sistemas. Quais que são eles? Letra A, carburador e injeção eletrônica. Letra B, ignição e lubrificação. Letra C, radiador e bomba de água. E letra D, vela e bobina. Notem bem, o sistema da alimentação ele vai fazer a mistura do ar mais combustível. Então, analisem comigo. Nesses itens, quais que têm a possibilidade de ter ar e combustível? Na letra B, ignição e lubrificação, na ignição pode ter até o combustível ali para poder gerar a faísca e a explosão.
mas lubrificação não pode ter nem combustível e nem ar, apenas óleo. No radiador e na bomba de água não tem nem o ar e nem o combustível. Vai ter o que? Vai ter água. Então, não tem essa possibilidade. E na letra D, vela e bobina também não. Portanto, letra A, carburador e injeção eletrônica, componentes do sistema de alimentação, carburador e injeção eletrônica. Dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir resulta em. Bom, hoje, para a gente poder dirigir, é um item fundamental a CNH ou a PPD. Se vocês não têm esse documento, é óbvio que a infração ela vai ser a mais grave de todas. Qual que é a infração mais grave que nós temos hoje? Parem para pensar. Letra A. Infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Letra B. Infração média com multa, mas sem apreensão do veículo. Letra C. Infração grave, 5 pontos com multa e com a apreensão do veículo. Ou letra D. Infração grave, com multa e apreensão do veículo. Bem, você não tem o documento obrigatório para dirigir, que é a CNH ou a PPD. Logo, você tem que parar para analisar que tem que ser a infração com a maior gravidade. Quais infrações que nós temos hoje? Começando da mais grave. Gravíssima, que é 7 pontos, grave, que é 5 pontos, média, que é 4 pontos, e leve, que é 3 pontos. Portanto, letra A, infração gravíssima, que é que tem maior gravidade, e claro, né, vai gerar retenção do veículo até que se apresente um condutor habilitado para poder tirar esse veículo. O fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado. Pessoal, cuidem. A aquaplanagem, ela não é formada necessariamente pela água. Precisa da presença de água? Precisa. Mas não significa que toda vez que tiver água, vai ter aquaplanagem. A aquaplanagem, ela é ocasionada por 3 fatores. Primeiro, excesso de velocidade, excesso de água na pista ou pneus com os sulcos insuficientes, ali aquela profundidade, aqueles desenhos, aquelas ranhuras do pneu, ou seja, um pneu careca. Então, ó, a letra A ele fala assim, somente no início da chuva. Será que vai ser no início da chuva? Tudo bem que vai ter uma quantidade maior de chuva, mas como eu falei, não é necessariamente o fato de ter água que ocasiona a aquaplanagem. Letra B, pelo piso de rodovias recentemente recapeadas. Letra C, somente durante a chuva. Ou letra D, pela profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus. Letra D é a nossa resposta correta, ou seja, se tiver água e os pneus do meu carro estiverem em dia, eu vou passar e não vou ter problema nenhum. Agora, se o meu pneu tiver careca, ou seja, se a profundidade dos sulcos do pneu for insuficiente, ou seja, o meu pneu estiver careca, pode ser uma pequeníssima camada de água. Ele já poderá, sim, resultar na aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequenininha camada de água no pavimento. E aí, essa questão aqui da Cristina é uma questão que cai com muita frequência. Então, diz assim, que a Cristina conduzia em alta velocidade. Olha, já contou que ela estava em alta velocidade. Seu veículo em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores, como eu falei. A aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. E como que ela ocorre? Por quais fenômenos? Pela combinação do quê? Letra A, falta de atenção e pavimentação ruim da pista. Letra B, alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Não é a suspensão que toca o solo, tá? São os pneus. Letra C, alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado.
Ou letra D, pequena distância entre os veículos em circulação e falta de cuidados nas curvas. Então, notem que a única que tem a presença do pneu, que é o real contato do teu veículo com o solo, é a letra C, que é a nossa resposta correta, pela combinação desses três fatores: alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado, ou seja, pneu careca com os sulcos ali de profundidade insuficiente. Novamente, durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Bom, aqui ele já está contando para nós, né, que o condutor ele teve o efeito da aquaplanagem, como é que ele vai sair dessa situação. Letra A. Acelerando levemente e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Letra B. Tirando a pressão no pedal do acelerador, acionando levemente o pedal do freio e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Letra C. Eliminando a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Ou letra D. Acionando o freio com pequenos toques repetidos no pedal, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente? Pois bem, tudo que tiver a palavra rapidamente, você já descarta. Então, descarta a letra A e descarta a letra B. Qual que vai ser a maneira correta? É claro que vocês vão desacelerar, não vai frear, então também descarta a letra D. Então, o correto será o quê? Eliminar a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Então, você vai tirar o pé do acelerador, não adianta frear, não adianta acelerar, porque o carro não vai responder, e também não pode girar o volante, porque uma vez que ele retomar a aderência novamente, se o teu volante estiver girado, você pode inclusive capotar teu veículo. Então, vai desacelerar, tirar a pressão do pedal do acelerador e vai só dar uma chacoalhadinha no volante para sentir quando o teu veículo retomar a aderência novamente. E aí, nessa questão aqui, eu coloquei para vocês, também situação relacionada com água, porém aqui nós temos um alagamento. Então, ele diz assim: o condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. E, em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falhas. Nessa situação, ele deve, primeiro, que para cruzar um trecho alagado, vocês vão engatar a primeira marcha e vão regular a velocidade do veículo com a embreagem. Tá, passei lá pelo trecho de alagamento, o que eu vou fazer agora? Letra A. Manter a velocidade, pois os freios vão secar mais adiante. Letra B. Parar, bombear o pedal do freio várias vezes e seguir para o seu destino. Letra C. Manter-se tranquilo, reduzindo a velocidade até chegar ao seu destino. Ou letra D. Reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, sinalizar para parar e procurar socorro. Então, o que vocês irão fazer se caso o teu freio começar a apresentar falhas? O primeiro item a descartar é a letra A, porque vocês não vão manter a velocidade. Vocês vão reduzir a velocidade. Então, nós temos redução de velocidade na letra C e na letra D. Na letra B, você também não vai parar e bombear o freio várias vezes. Na letra C, ele fala manter-se tranquilo, reduzir a velocidade até chegar ao seu destino. Porém, existe um problema, existe uma falha. Isso poderá resultar num acidente. Portanto, resposta correta é letra D, reduzir a velocidade, testar o freio e, se necessário, sinalizar para parar e procurar socorro. Parar sempre fora da pista, fora do acostamento, fora da pista, de preferência num posto de combustível em algum local que ultrapassar pela direita é uma infração média, por isso tem 4 pontos na CNH e multa, a não ser que cuidem com um detalhe. Quando ele fala em ultrapassar pela direita, ele está se referindo quando nós temos duas faixas indo no mesmo sentido. Ele não está se referindo a ultrapassar pela direita no caso do acostamento. Ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos.
Aqui ele está falando de uma situação na cidade aonde vai existir, né, a possibilidade de se ultrapassar pela direita, caso seja feito de maneira errada, é uma infração média com 4 pontos, a não ser que o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal que vai entrar à esquerda. Então, se o veículo que está na sua frente, ele sinalizar, ele se posicionar na faixa da esquerda, aí sim você poderá ultrapassar pela direita sem problema, que não vai ser infração. Agora, em outra situação, ultrapassar pela direita dentro da cidade é uma infração de natureza média com 4 pontos. É comum também cair essa aqui falando de uma ambulância e tal, que ultrapassou pela direita e que o veículo sinalizou, né, que vai entrar para a esquerda, e ele pergunta para quem que é permitido. Seria permitido para ambulância ou para qualquer outro veículo sem problema algum, porque nesse caso é uma exceção. E aí vale a pena nós reforçarmos, então, o que constitui infração. Infração é na observância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E também ele pode perguntar quando que o condutor comete uma infração, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E as infrações hoje, elas são divididas em 4 categorias de acordo com a sua gravidade. Pode ser gravíssima, 7 pontos, pode ser grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3 pontos. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4 e leve, 3. Lembrando que os pontos eles podem se somar, tá? Não se multiplica ponto. O que pode ter multiplicação é o valor em reais a ser pago. Por exemplo, uma infração gravíssima, dirigir alcoolizado, por exemplo, é uma infração gravíssima com 7 pontos em qualquer situação. Porém, o valor em reais a ser pago, ele será multiplicado por 10 devido ao fator de risco, né? Por colocar a vida das outras pessoas em risco. Então, o que vai multiplicar é o valor em reais. As pontuações, elas apenas irão se somar. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Quando ele fala em evitar, é o que os motociclistas não devem fazer. Então, nós não devemos circular entre as faixas de tráfego, que é o famoso andar no corredor. Então, o CTB, ele alerta, né, que nós devemos evitar circular entre as faixas de tráfego. E também poderia cair uma outra opção de resposta, que é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Além de ser uma infração gravíssima, com 7 pontos, ele gera suspensão direta da habilitação, bem como andar sem capacete, seja o motorista, né, o piloto ou mesmo o passageiro ou garupa. Também é uma infração gravíssima com 7 pontos e que gera suspensão direta da habilitação. Em uma via local é uma via que está dentro da cidade, cuja velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Ocorreu uma colisão de um carro com uma árvore. O acidente ocorreu às 12 horas e era um dia de chuva. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de... Eu tenho uma dica para você, então anotem aí. Vocês precisam levar em consideração primeiro a velocidade, será de dia ou de noite, será pista seca ou molhada. Por quê? Pega a velocidade, certo? 40 km por hora. Durante o dia, com tempo bom e com pista seca, velocidade vezes 1. 40 vezes 1 seria 40. Agora, se for durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, que é o caso dessa questão. O acidente aconteceu às 12 horas, porém, era um dia de chuva. Aí vocês vão multiplicar a velocidade por 2. 40 vezes 2 é 80. Então, 40 vezes 2, 80. Então, durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, velocidade vezes 2. E sempre que encontrar uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Nossa vida em sociedade
é organizado por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é. Gente, essa pergunta não tem como errar. Por quê? CTB. Para nós andarmos no trânsito, para nós podermos se locomover, nós precisamos seguir um código, certo? Qual que é o código que nós seguimos? O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que é válido em todo o território nacional, em todos os estados, em todas as cidades. Portanto, todo o conteúdo que vocês encontram aqui no canal, ele é produzido aqui no Paraná, mas sim, ele tem validade para todo o território nacional. Eu uso o banco de dados do Paraná, mas é o mesmo CTB, as mesmas normas, as mesmas regras, as mesmas infrações para todo o Brasil, todos os estados e todas as cidades, sem exceção. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor. Monotonia é algo chato, cansativo, repetitivo. Quando você faz a mesma ação repetidas vezes, o teu nível de atenção ele cai, ele diminui. E a palavrinha fadiga é uma palavra mais chique para dizer que você está cansado. Você estar cansado, você estar fadigado é a mesma coisa. Fadiga é canseira e que também vai alterar o nível de atenção do condutor. Então, tanto a monotonia quanto a fadiga, ele vai alterar o nível de atenção do condutor. A marca transversal na sinalização horizontal, que indica ao condutor o local limite em que se deve parar o veículo, é denominado linha de retenção. Poxa, Profilu, mas que linha é essa? Onde que essa linha fica? Como é que eu vou identificar? É essa linha aqui, ó. Notem que antes da faixa de pedestre, vocês vão ter uma linha. Essa linha, imaginem que seja um muro de proteção do pedestre. Então, essa linha chama-se linha de retenção. É uma marca transversal na sinalização horizontal que indica ao condutor o local limite em que se deve parar o veículo. Então, essa linha é a linha de retenção, que é essa que eu estou mostrando para vocês aí na figura. Essa linha antes da faixa de pedestre é a linha de retenção. Os sistemas de transmissão mais comuns são mecânico e automático. Então, notem bem, mecânico é algo que acontece mecanicamente e o automático, que é algo que acontece automaticamente, ok? No mecânico, as marchas são selecionadas. Bom, vejam bem, se a marcha é selecionada mecanicamente, qual que é a pecinha fundamental para colocar esse carro em movimento, para fazer essa troca de marcha? É o condutor. Então, no câmbio mecânico, as marchas elas são trocadas pelo condutor do veículo manualmente. Então, você vai precisar pisar na embreagem, vai precisar colocar a primeira, soltar a embreagem, você vai precisar pisar na embreagem de novo, colocar a segunda e terceira e quarta e quinta, engatar ré ou mesmo reduzir. Então, o câmbio mecânico, as marchas eles são selecionadas mecanicamente ou manualmente. De que maneira? Pelo condutor do veículo. Então, no câmbio mecânico, que é aquele veículo que tem marcha, que tem embreagem. Nesse veículo que tem embreagem, o condutor ele precisa pisar na embreagem e fazer a troca de marcha manualmente ou mecanicamente. Então, sim, pelo condutor do veículo manualmente, mecanicamente. Então, câmbio mecânico é pelo condutor do veículo de maneira manual, ali pisando a embreagem e fazendo realmente ali a troca de marchas. Então, outra coisa importante a lembrar também é que no veículo que tem o câmbio automático, são todos aqueles veículos que não têm embreagem. Então, por que não tem embreagem? Porque não precisa você fazer essa troca. Essa troca ela é feita automaticamente pelo veículo, tá? Então, o câmbio mecânico é pelo condutor do veículo manualmente e o câmbio automático, ele é selecionado automaticamente pelo veículo, tanto que não tem ali o pedalzinho da embreagem. E aí eu aproveitei colocar para vocês essa outra questão aqui que fala assim:
Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática, recomenda-se seguir a seguinte sequência de procedimentos. Então, como é que vocês vão parar um veículo que tem, o câmbio automático? Vocês vão acionar o freio de estacionamento ou freio de mão, que é aquela alavanquinha que tem ali entre os dois bancos dianteiros, vai colocar a alavanca em P e desligar o motor. Quando for câmbio manual, vocês irão colocar em neutro e puxar o freio de mão, ou às vezes colocar em primeiro e puxar o freio de mão. Agora, quando for automático, vocês vão acionar o freio de estacionamento e colocar a alavanca em P e desligar o motor. Só reforçando, então, no câmbio automático, as marchas são selecionadas pelo condutor do veículo manualmente. E quando você for parar um veículo que tenha o câmbio automático, você irá acionar o freio de estacionamento e colocar a alavanca em P, P de pato, e desligar. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória é uma falta que gera. Parada obrigatória é essa placa aqui. Tanto o vermelho do semáforo quanto esta placa aqui, a infração é a mesma. Letra A. Multa 7 pontos na CNH. Letra B. Multa 5 pontos na CNH. Letra C. Multa 4 pontos na CNH. Ou letra D. Multa 3 pontos na CNH. Lembre-se que avançar o sinal vermelho, você coloca a vida das pessoas em risco. Toda vez que colocar a vida de alguém em risco, é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Lembrando ainda que nesse caso, como é uma atitude errada, uma atitude incorreta, é apenas multa, tá? Não gera nenhuma medida administrativa, é apenas multa. E reforçando ainda, infração gravíssima, 7 pontos, infração grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3 pontos. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória é uma falta que gera uma multa gravíssima com 7 pontos na CNH. E as infrações que nós temos hoje são gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3 pontos. E nesse caso é apenas multa. Indique a placa de advertência, que significa bifurcação em Y. Primeiro, todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Pois bem, bifurcação em Y. O que vocês precisam encontrar na placa? A letra Y. Basicamente isso. Então, ó, letra A tem a letra Y. Na letra B tem uma letra Y. Na letra C temos uma letra Y ou na letra D. Então, como vocês podem ver, visualmente nós só temos letra Y lá na letra D. Então, sim, a letra D é a nossa resposta correta, que é uma bifurcação em Y. Na letra A nós temos cruzamento de vias. Na letra B, passagem de nível sem barreira. Na letra C, via lateral à direita. E na letra D, bifurcação em Y. Então, letra A, cruzamento de vias. Letra B, passagem de nível sem barreira. Letra C, via lateral à direita. E a letra D, que é a nossa resposta correta, bifurcação em Y. Letra D, bifurcação em Y. Considere as seguintes condições. 1. Os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos. Quer dizer o quê? Algo que peçam para você fazer, é bem provável que você irá fazer. Agora, quando alguém te obriga a fazer alguma coisa, você pode até fazer, mas você já não vai fazer, com tanto ânimo. Então, isso é sim um item, para assumir uma condição segura no trânsito, que é o que ele está pedindo na questão. 2. O status social deve ser priorizado para se obter o respeito, quer dizer assim, que se o teu carro for novo, o teu carro for zero, o teu carro for o mais caro, você tem direitos, senão você não tem. A gente sabe que isso não é verdade, então a 2 está errada,
porque independente qual tipo de veículo você tenha ou há quanto tempo você dirija, os direitos e deveres são os mesmos, não importa se você é homem, se você é mulher, se você é novo. Se você já tem mais idade, direitos e deveres são os mesmos. Se você está dirigindo um Fusca ou se você está dirigindo uma Ferrari, os direitos e os deveres serão os mesmos. E três, a racionalidade e o diálogo devem ser valorizados, sim, com certeza. Tanto é que a matéria de cidadania ela fala justamente isso, né? Racionalizar, dialogar, sempre que necessário e que possível ajudar. Então, sim, a racionalidade e o diálogo devem ser valorizados, devem ser priorizados. Então, resposta correta número romano 1 e 3, que está na letra A. 1 e 3 são as nossas respostas corretas. Um condutor habilitado na categoria B pode dirigir. Parem para pensar o seguinte: quando vocês vão até a autoescola, até o CFC, que é Centro de Formação de Condutores, dar entrada na habilitação, vocês têm três opções. Vocês podem fazer a A, que é para quê? Para moto. Vocês podem fazer B, que é para carro, para o automóvel. Ou vocês podem fazer A e B. Ah, eu quero fazer carro e moto. Moto é o quê? Moto é a primeira categoria. E letra B, que é para o automóvel. Portanto, letra A é ônibus? Não. Letra B, automóvel? Sim, com certeza. Letra C, motocicleta seria a categoria A. E a letra D, qualquer tipo de veículo também não é. Então, ali na letra A, o ônibus seria a categoria D de dado, tá? Na letra B, o automóvel, que é a categoria B, que normalmente é feito na primeira habilitação. A letra C seria motocicleta, que é a categoria A. E para dirigir qualquer tipo de veículo, aí teria que ter do A até o E. Então, reforçando, categoria A é para moto, duas ou três rodas com ou sem carro lateral. Categoria B de bola é para o carro até 8 lugares, até 8 passageiros. A categoria C para o caminhão, acima de 3.500 quilos. A letra B ele não pode ultrapassar 3.500 quilos. A letra D de dado é para ônibus acima de 8 lugares. E a letra E que daí é para carreta acima de 6.000 quilos. Olha a dica. B de bola e D de dado vão transportar pessoas, enquanto a C e a E vão transportar cargas, não considerando, né, o condutor que vai estar dirigindo cada um desses veículos. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia sem cancela, o condutor deve, parem para pensar, é a vida de vocês que está em risco. Qual que será a atitude correta? Letra A, buzinar e cruzar a via férrea. Letra B, efetuar a travessia bem devagar. Letra C, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Ou letra D, reduzir a velocidade e cruzar a via férrea. Notem bem, o trem, o veículo que se desloca sobre os trilhos, ele tem preferência. E por ele ser um veículo bem grande e bem pesado, ele vai demorar um certo tempo a mais para parar. Então, a resposta correta será a letra C. Você vai parar o teu veículo, vai olhar para ambos os lados e depois efetuar o cruzamento com segurança e, claro, no menor tempo possível. Em um acidente de trânsito, você deve. Então, o que você vai fazer se você se deparar com um acidente de trânsito? Letra A, passar direto, reduzindo bem a velocidade. Letra B, parar somente se já houverem pessoas prestando socorro. Letra C, parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Ou letra D, não ligar para o atendimento médico especializado antes de tomar as primeiras providências. Então, letra A, vocês não vão passar direto. Não prestar socorro em caso de acidente pode ser considerado um crime de trânsito. Letra B, parar somente se já houver pessoas prestando socorro também não é. E letra D, parar, não ligar para o atendimento médico. Muito pelo contrário, você vai ligar para o atendimento médico, né, para o número de emergência e vai sinalizar o local. Então, o que você vai fazer? O correto será a letra C, parar em local seguro,
sinalizando esse procedimento. Parar em local seguro, sinalizando esse procedimento. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. A. Em rodovias sem acostamento. B. Em ruas de forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Letra C. Em calçadas. Ou letra D. Em ruas de forma geral, cedendo sempre a vez para os veículos motorizados. Pois bem, letra A. Em rodovias sem acostamento, o CTB diz que é proibido. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento. Então, se não tem acostamento, não pode. Então, descarta a letra A. Na letra C, em calçadas até pode, só que devidamente sinalizado. Então, descarta a calçada porque não tem a observação devidamente sinalizado. Vocês vão perceber que a B e a D, elas são parecidas, porém na D, ele fala cedendo sempre a vez e não é. O ciclista, ele tem prioridade sobre os veículos motorizados. Portanto, resposta correta vai ser a letra B de bola. Em ruas de forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Lembrando que as bicicletas irão circular nas ruas, sim, junto com os veículos, sempre pelo bordo, sempre com preferência, com prioridade e sempre no mesmo sentido dos veículos. Então, em ruas de forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido e sempre com prioridade. A placa R6C regulamenta que é. Notem bem que ela tem um X, ela tem um corte e mais um corte. Quer dizer que ela está dando duas informações. Olha a dica, duas informações. E sempre que tiver um corte, ela está dando uma proibição. Acertou quem falou. Toda vez que tiver uma placa vermelha, que são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias e tiver um corte, um ou dois, está ditando uma proibição. Então, só sabendo dessa informação, vocês já podem descartar a letra A e descartar a letra C. Ficamos entre a B de bola e a D de dado. Só que notem que na letra D, ela tem um complemento, proibido carga e descarga. Esse complemento, essa informação complementar, ela teria que estar junto à placa. Portanto, não tem como ser a letra D. Então, só nos resta a letra B de bola, que tem duas informações. É proibido o quê? É proibido parar e estacionar. Então, a placa R6C regulamenta que é proibido parar e estacionar. A placa E, ela vai ter três significados. Se for um E sem corte algum, significa que pode, é permitido o estacionamento. O estacionamento é regulamentado, tanto parar quanto estacionar. Se a letra E tiver um corte, significa que é proibido estacionar. Eu posso fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque, mas eu não posso estacionar. Agora, se for exatamente a da nossa questão, tiver a letra E cortado duas vezes, são duas informações, são duas proibições. É proibido parar e estacionar. Ezinho sem corte nenhum é um estacionamento regulamentado. Letra E com apenas um corte é proibido estacionar, mas eu posso fazer uma parada rápida, uma parada breve para embarque e desembarque. Agora, se eu tiver a letra E com dois cortes, eu não posso nem parar e nem estacionar. É proibido parar e o ofuscamento do condutor do veículo pode ocorrer devido à inclinação da luz do sol. Para evitar essa condição adversa, deve-se. Quando ele fala da inclinação da luz do sol, é quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo. Ele fica bem na linha do horizonte. Então, o que a gente pode fazer? Pode utilizar óculos protetores ou mesmo o parasol, que é aquela abinha que tem ali no teto do veículo, que é um item obrigatório para os condutores. Em todos os veículos é um item obrigatório. Então, pode usar tanto o parasol
quanto utilizar óculos protetores, que nada mais é que o óculos de sol. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve, primeiro, é proibido utilizar ponto morto, neutro, banguela ou qualquer coisa do tipo. Também não vai usar o freio do estacionamento, tá? Vai deixar o veículo em marcha reduzida. Deixar o veículo em marcha reduzida. Sempre cuidem em descida de serra, principalmente vocês vão perceber que a faixa da direita sempre será para os veículos de maior porte ou de menor velocidade. Vai estar até uma plaquinha escrito identificando que os veículos de maior porte ou de menor velocidade ou veículos grandes, né, eles deverão se manter na direita. E nós, né, os veículos convencionais, iremos ficar na faixa da esquerda. Mas tanto para um quanto para o outro, é proibido descer sem marcha, né, com câmbio em neutro, ponto morto, banguela ou qualquer coisa assim. Sempre deixar o veículo em marcha reduzida e evitar de usar sucessivamente o freio, porque pode aquecer o sistema e ficar até sem freio, dependendo do veículo. As condições adversas do veículo podem causar acidentes. Quais que são as condições do veículo que podem causar acidente? Pneu gasto, freio desregulado, lâmpada queimada, entre outros. São os defeitos que o carro apresentar. Só que notem bem, ele diz assim: qual das alternativas abaixo está incorreta? O que não vai causar um acidente? O modelo do teu veículo ser da marca X ou da marca Y, teu veículo ser branco ou ser vermelho, ou seja, o modelo do veículo não vai causar um acidente, certo? E também os impostos atrasados. Ah, esqueci de pagar o IPVA, esqueci de pagar o licenciamento, isso não vai causar um acidente. Então, o modelo do veículo e impostos atrasados não vai causar o acidente. É uma infração média punida com 4 pontos na CNH. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Nessa questão aqui, existem alguns detalhes a serem lembrados. Primeiro que tem que lembrar que é uma infração média com 4 pontos, deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Ah, Profilu, mas e se eu estou na velocidade regulamentada para a via, mesmo assim eu sou obrigado a dar passagem? Lembrem-se que um erro não vai justificar o outro. Por mais que você esteja na velocidade adequada para a via é de 100 e você está a 100, mas você percebe que alguém está vindo acima da velocidade e que ele quer passar, é melhor você deixar passar. Uma infração não vai justificar a outra, um erro não vai justificar o outro. Então, por mais que você esteja no limite da via, vai para a pista da direita e a outra pessoa, por mais que seja com maior velocidade, deixe ela que passe. Se ela levar uma multa por radar, excesso de velocidade, o problema é dela. Importante é você não levar uma multa média com 4 pontos. Então, na dúvida, é melhor dar a passagem. A travessia de pedestres em trechos urbanos deverá obedecer, entre outras, a seguinte norma: em um cruzamento com semáforo veicular e faixas de travessia, porém sem foco específico para o pedestre. Quer dizer o quê? Sem o sinal, sabe aquele sinal do pedestre que pode ser verde, pode ser vermelho ou vermelho intermitente, que tem o bonequinho lá dizendo que o pedestre pode ou não atravessar a via? Ele está dizendo que nesse caso não tem. Só tem o semáforo para o carro, não tem para o pedestre. O que o pedestre vai fazer? A travessia deverá ocorrer quando o semáforo ou o agente de trânsito interromper o fluxo de veículos. Então, vou ler novamente. Em um cruzamento com semáforo veicular e faixas de travessia, porém sem foco específico para os pedestres, a travessia deverá ocorrer quando o semáforo ou o agente de trânsito interromper o fluxo de veículos. Com relação ao transporte de carga em veículo de passageiros, considere: número 1. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros está autorizado desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, sim, com toda certeza. Quando você vai fazer uma viagem final de semana, vai levar a família para a praia, você vai carregar mala, vai carregar coberta, vai carregar cadeira de praia,
o guarda-sol lá, enfim, vai. Não precisa você ir no Detran, na Ciretran, pedir uma autorização para colocar tudo isso no teu carro. Automaticamente você já pode transportar. Porém, tem que ser um compartimento próprio, ou no porta-mala, ou então naquele bagageiro externo que geralmente vai no teto. Então, sim, a número 1 está correta. A 2 fala que o transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros depende da autorização, não depende. Tá? Não quer dizer que toda vez que você vai fazer uma viagem, você vai sair de férias, você precise pedir autorização para carregar a tua mala, teus objetos, tuas coisas no carro. Não precisa. Volta ao número 1. Pode sim, já é automaticamente autorizado desde que fique no compartimento correto. Então, a 2 descarta porque está errado. E a 3 que também está correta porque diz que o transporte de produtos perigosos em veículo destinado ao transporte de passageiros é proibido, sim. Veículos perigosos não podem ser transportados em veículo de passageiro, tem que ser em veículo próprio, tem que ser por uma pessoa que fez curso, que fez treinamento, que se porventura houver algum tipo de acidente, a pessoa vai saber, né, quais as medidas corretas a serem tomadas. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao. Nesse caso, o 192 é do SAMU. E também pode ser que pergunte o significado da sigla SAMU, que é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 192, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Um condutor, ao se envolver em acidente com vítima e deixar de prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Não quer dizer que você sofreu um acidente, mas você não tem condição, você também está machucado, está ferido, não, aí você não é obrigado. Agora, se você se envolveu num acidente, você está bem, você tem condições físicas e psicológicas, e você não fizer, ou mesmo você se evadir do local do acidente, além de ser uma infração, ele é considerado sim um crime de trânsito. Então, o condutor, ao se envolver em acidente com vítima e deixar de prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo, comete infração e crime de trânsito. Comete infração e crime de trânsito. E o número 192 corresponde ao número do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 192, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Relembrando os nossos telefones de emergência. Então, nós temos o 190, que é da Polícia Militar, 191, que é da Polícia Rodoviária Federal, o 192, que é do SAMU, e o 193, que é do Corpo de Bombeiros. Reforçando mais uma vez que a sigla, né, SAMU, S-A-M-U, é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Normalmente, as polícias, o 190, que é da Militar, o 191, que é da Rodoviária Federal, ou mesmo se fosse a Rodoviária Estadual, eles são responsáveis pela sinalização do acidente. Agora, o SAMU e o Corpo de Bombeiros, eles vão ser responsáveis pelo atendimento das vítimas. E aí tem mais um detalhe também em relação ao Corpo de Bombeiros que nós vamos ver no próximo slide, tá? Só reforçando mais uma vez que o 192 é do SAMU, que a sigla SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Para o bombeiro, nós vamos ligar, né, para o 193, e aí pode ser que pergunte assim: em uma avenida ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é o resgate do Corpo de Bombeiros. Então, Corpo de Bombeiros é o 193 e é no 193, é para o Corpo de Bombeiros que vocês irão ligar caso tenha vítimas presas nas ferragens. Por quê? O 193 é o Corpo de Bombeiros que vai ter treinamento e equipamentos para retirar essas vítimas que estão presas nas ferragens, enquanto o SAMU,
que é o serviço de atendimento móvel de urgência. Ele vai fazer o atendimento e também o transporte juntamente com o atendimento, né, para um hospital aí mais indicado. Agora, o 193, que é do Corpo de Bombeiros, vai ser toda vez que tiver vítimas presas nas ferragens. Então, tem uma vítima presa na ferragem, automaticamente vocês irão ligar pro 193, que é o resgate do Corpo de Bombeiros, que vai ter tanto o treinamento quanto os equipamentos para retirar as vítimas presas nas ferragens. Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição: A. Multa e retenção do veículo. B. Recolhimento da CNH. C. Multa. Ou letra D. Multa e remoção do veículo. Eu vou dar uma dica para vocês e só com essa dica vocês já vão acertar a questão. Quando não tiver nada para arrumar, não tiver nada irregular, o veículo não está estacionado de maneira irregular, sempre será multa. Então, quer dizer que eu estou com luz alta, mas luz alta é uma atitude errada, é uma atitude incorreta. Então, sim, resposta correta é a letra C, apenas multa. A retenção do veículo só irá acontecer quando tiver algo para arrumar. Por exemplo, eu estou dirigindo sem cinto. Tem algo para arrumar? Tem, tá faltando o cinto. Andar sem cinto é uma infração grave com 5 pontos. Vai gerar a retenção para regularização. Agora, se eu estou estacionado de forma irregular, em local proibido ou em horário proibido, vai gerar a remoção, certo? Então, se tiver algo errado, algo para arrumar, gera retenção. Se tiver estacionado de maneira irregular, vai gerar a remoção. Agora, se for uma atitude errada, uma atitude incorreta, que é esse caso, estar dirigindo com luz alta, será apenas multa na letra C. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar. Letra A, o SAMU. Letra B, o resgate do Corpo de Bombeiros. Letra C, a Polícia Rodoviária Estadual. Ou a letra D, a Polícia Militar. Na letra A, o SAMU é o 192, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Na letra B, o resgate do Corpo de Bombeiros é o 193. É para o 193, para o resgate do Corpo de Bombeiros, que vocês irão ligar se tiver vítimas presas nas ferragens. A Polícia Rodoviária Estadual é 198. A Polícia Militar é 190 e a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, a PRF, será o 191. Então, 192 é do SAMU, 193 é do Corpo de Bombeiros, 198 é da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Militar, que é da nossa questão, é o 190, então 190 é da Polícia Militar, e da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, aí será o número 191. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do Corpo de Bombeiros, deve-se telefonar para o número letra A 192, letra B 193, letra C 191 ou letra D 190. Como nós acabamos de ver na questão anterior, 193 é do resgate do Corpo de Bombeiros. É para o 193, para o resgate do Corpo de Bombeiros, que vocês deverão ligar caso tenha vítimas presas nas ferragens. Então, 193, resgate do Corpo de Bombeiros, é para o 193 que vocês irão ligar caso tenha vítimas presas nas ferragens. Que é exatamente essa questão aqui que pode cair para vocês. Então, diz assim: em uma avenida ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é. Então, vocês já sabem que é a letra A, o resgate do Corpo de Bombeiros, que é o 193. Toda vez que tiver vítimas presas nas ferragens,
vocês irão ligar para o Corpo de Bombeiros através do número 193. Então, anotem aí, 193, Corpo de Bombeiros, vítimas presas nas ferragens. 193, Corpo de Bombeiros, vítimas presas nas ferragens. As polícias, tanto rodoviária federal quanto estadual, quanto a militar, elas vão ser responsáveis pela fiscalização, pela sinalização do acidente. O Corpo de Bombeiros vai ser para auxílio às vítimas, né, para prestar o socorro às vítimas e também para retirar as vítimas presas nas ferragens. E o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que vai atender as vítimas e também fazer o transporte adequado, né, aí para o hospital mais adequado, mais indicado aí para a situação em que a vítima se encontre. E é bem importante, né, a gente reforçar mais uma vez os telefones de emergência. 190 é da Polícia Militar, 191 da Polícia Rodoviária Federal, lembrando que da Rodoviária Estadual é o 198, o 192 vai ser do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o 193, que é do Corpo de Bombeiros, que é para quem vocês irão ligar caso tenha vítimas presas nas ferragens. Penumbra é uma condição adversa de. O que são condições adversas? São os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção. Lembrando ainda que condições adversas, caso pergunte quais são, sempre serão 8. E nesse caso ele quer saber penumbra. Afinal, o que é penumbra? É condição de tempo? Letra A. Letra B de tráfego, letra C de luz ou letra D de veículo. A penumbra, bem como o ofuscamento, são condições adversas de luz ou de iluminação. A penumbra nada mais é que a falta de luz. É quando o dia está amanhecendo ou quando está anoitecendo, que fica tudo meio cinza, tudo meio nublado. Isso é uma penumbra, que dificulta bastante a visibilidade. Então, a penumbra é uma condição adversa de luz ou de iluminação. E aí eu coloquei para vocês também com relação ao ofuscamento. Então, eu já contei para vocês, né, que ofuscamento e que penumbra é condição adversa de luz ou de iluminação. Só que ele está dando mais uma, chuva. O que é chuva? Então, ele diz assim, ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. Ofuscamento, nós já sabemos que é luz. Então, vocês sabendo que luz ofuscamento é luz, e que ele pede respectivamente, ou seja, ele pede na ordem, vocês já podem descartar a letra B e descartar a letra C. Agora, chuva. O que é chuva? Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, granizo, geada. Está relacionado com o quê? Com o clima. Ah, hoje o clima está chuvoso. Ou hoje o tempo está chuvoso. Se o tempo está chuvoso, chuva é condição adversa de tempo. Então, respectivamente, letra A, luz e tempo. Ofuscamento é luz e tempo é chuva. E aí, claro, né, que eu quero reforçar com vocês que condições adversas são o quê? Os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E caso pergunte quais são, talvez fique difícil lembrar de todas: iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Mas vocês podem usar um macete, lembre-se que são 8. Aí vocês vão contar a alternativa que tiver 8 itens e pode marcar porque vai ser a resposta correta. Então, se perguntar o que são condições adversas, a resposta tem que começar com os fatores ou combinações de fatores, e se perguntar quais são, aí é só vocês contar a alternativa que tiver 8 itens e pode marcar que vai ser a resposta correta. As penalidades dos crimes de trânsito, presta bem atenção. Ele está falando de crime, ele não está falando de infração. Até porque se fosse apenas infração, as 3 estariam corretas, mas ele está deixando claro. Crime de trânsito podem ser agravados
caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. 1. Sem possuir a CNH. Será que é crime? 2. Sem o veículo estar devidamente licenciado. Será que é crime? E 3. Sobre a faixa destinada a pedestres. Quer ver uma dica? Parem para pensar nessas 3 opções. Quais delas coloca a vida do outro em risco? Sem possuir a CNH? Sim, com certeza. Se eu não aprendi, se eu não passei por uma autoescola, eu não conheço as leis, as regras e as normas, é bem provável que eu vou causar um acidente, até porque é um item fundamental para eu poder dirigir. Então, sim, sem possuir a CNH é um crime de trânsito. Sabendo disso, já descarta a letra D. 2. Sem o veículo estar devidamente licenciado. Pessoal, o teu documento está atrasado, você não ter pago a documentação ou mesmo a tua habilitação estar vencida há mais de 30 dias não é um crime, em hipótese alguma. É uma infração, sim, é uma infração, mas não é crime. Então, a 2, ela não está correta. Então, descarta a número 2. E 3, sobre a faixa destinada a pedestre, sim, porque a faixa é um local do pedestre. Portanto, 1 e 3 são penalidades de crime, crime de trânsito. A placa, temos uma placa azulzinha, temos um carrinho, e esse carrinho está sobre ali o que dá para entender que são ondinhas, que são águas, ok? E ele quer saber o que essa placa significa. Parem para pensar. Temos um carro, temos a presença de água, esse carro está em cima de uma plataforma. Qual é o tipo de plataforma que dá para colocar o carro em cima e que dá para atravessar a água? Qual será que é? Letra A. Travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. B. É permitido a prática de esportes náuticos? Não tem ninguém praticando esporte, tem um carro. Letra C. É permitida a prática de pesca esportiva? Novamente, não tem ninguém pescando. Temos um carro, um automóvel. E na letra D, área inundável adiante. Também não faz muito sentido. Então, a única que nos lembra um veículo que está em cima de uma prancha, de uma plataforma e que está passando pela água seria uma balsa. Então, sim, resposta correta é a letra A. A travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. A travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. Gratidão a você que assistiu esse vídeo, que já se inscreveu, já deixou teu joinha, teu like, teu comentário. Se ainda não fez, dá tempo, corre, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa aquele teu joinha. Quero agradecer ao carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal, dizer que é um prazer imenso poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico e que para alguns é um pouquinho difícil, então por isso que eu estou aqui para tentar ajudar vocês a passar por essa etapa aí do teórico. Gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal e não esqueçam, se ninguém acredita em vocês, eu acredito em todos vocês e na capacidade que vocês têm de estudar, se dedicar e passar na prova teórica. E claro, também estou sempre orando por todos os inscritos aqui no nosso canal. Um abraço bem carinhoso a todos vocês, muito sucesso, muitas bênçãos, bons estudos e até o nosso